Abraão, um conhecido entre o povo de Deus, né? Pai da fé. E vamos meditar um pouco na história dele, para vermos aqui o que podemos aprender com a história desse homem, que é um exemplo muito para nós, né? Capítulo 2 de Gênesis. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E partirei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Imagine só Deus chegar para você: meu filho, sai da casa e vá para um lugar ali que eu vou te mostrar. Deixa aí tudo para trás. A vida que você tem hoje, as raízes que você já criou, e Deus te chama: vamos para outro lugar. A gente poderia perguntar: mas Deus, que lugar é esse? Venha, primeiro venha, depois eu te mostro. Aqui é o primeiro exemplo de fé que Abraão, ele simplesmente escutou o chamado de Deus e foi. Abraão e Sara são um exemplo de fé e obediência a Deus. No entanto, eles mostraram como uma família pode agir por conta própria e pagar umas consequências por conta disso. Sabemos que todos nós temos desejos, vontades, projetos, sonhos. Queremos o melhor para o nosso filho. Queremos que às vezes, eu quero que meu filho seja... Hoje o pessoal quer muito ensinar, eu quero que meu filho seja médico, seja advogado. Então nós temos muitos desejos, sonhos pela frente. Mas vamos aqui meditar um pouco na história de Abraão e Sara, sobre como lidar com as promessas de Deus em nossa vida, diante das decisões familiares. A promessa divina que Deus fez para Abraão e Sara, Deus fez uma série de promessas. Primeiro ele chama, para Abraão sair daquela terra, para ir para uma terra que ele iria mostrar. E você vê que logo adiante Deus fala: e fartei uma grande nação. Ora, como assim? Como seria uma grande nação se eu não posso gerar filhos? Mas se Deus está falando, está falado. Se Deus está prometendo, Ele vai cumprir. Ele faz uma promessa e promete uma descendência para Abraão, diante de uma dificuldade, de algo que Abraão não saberia como resolver. Essas promessas não eram apenas para Abraão. Nós entendemos aqui que a promessa que Deus fez para Abraão não era somente para ele, era para com Sara também. Pois quando Deus fez a família, Ele fez para a família caminhar junta, sofrer junto, se alegrar junto, receber as promessas junto e cumprir as promessas junto. Ele chama e fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão, nos versículos adiante, ele fala, versículo 4: assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, e foi junto com ele também Sarai, ainda. Então as promessas de Deus não é somente para mim, ou somente para você,
é para toda a sua família. Abraão e sua família deixaram sua terra natal, deixaram tudo para trás, saíram da terra de Arã e foram em direção a uma terra que ainda não sabia que terra era essa, na confiança e na fé de que Deus tinha o melhor para eles. Pois se Deus prometeu, é porque há algo melhor. Ao longo do caminho, eles enfrentaram várias dificuldades. Eles também tiveram várias tentações neste caminho. Quando Deus nos chama para algo maior em nossa vida, é certo que nem tudo será fácil. Olha para a vida de Cristo. Cristo veio para cumprir um chamado, para cumprir o maior chamado e maior prova de amor para comigo e para com você, mas não foi fácil. Quando Deus chama para a promessa, Ele chama também para enfrentar lutas que não são pequenas. João capítulo 6, João 16, versículo 33. João 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nos chama para um caminho, mas nesse caminho haverá muitos percalços. Assim como um rio que vai em direção ao mar, ele não encontra um caminho limpo. Ele encontra barreiras, ele encontra pedras no meio do caminho, mas o que é que faz o rio? Ele desiste? Não. Ele vai contornando as pedras. Não é verdade? Ele encontra muitas pedras no meio do caminho, mas ele não perde o seu caminho, ele vai em direção ao mar. Assim como o Senhor nos chama para estarmos com Ele na eternidade, vamos encontrar pedras no caminho. Mas não podemos ficar ali presos àquelas pedras. Temos que contornar e seguir o nosso caminho, pois o Senhor Jesus Cristo falou que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e é nesse caminho que temos que seguir adiante. E uma dessas tentações, uma dessas pedras, um desses percalços que Abraão e Sara encontraram foi decidir agir por conta própria, a sua própria vontade, o seu próprio jeito, em relação às promessas de Deus. Quando Deus faz uma promessa para nós, Ele vai realizar conforme a sua vontade. Não adianta querermos darmos um jeitinho, ou então queremos acelerar o processo, interferindo nos planos de Deus. Sara e Abraão começaram a querer fazer do seu jeito. Eles não conseguiam ter filhos. Eles sabiam disso, pois já tinham tentado por vários anos, né? Já estavam com a idade avançada, mas começaram a ficar impacientes com as promessas de Deus. E até na quinta-feira eu falei sobre a ansiedade, né? A ansiedade é o medo do porvir, é o medo do futuro, do que vai acontecer nos dias vindouros. Mas quando nós cremos e temos a convicção da promessa e do chamado que Deus fez para conosco, nós não temos medo do porvir. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 8. Versículos 6 e 8. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições
seja em tudo conhecidas diante de Deus. Apresente a Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Devemos apresentar os nossos desejos, os nossos planos diante de Deus. Não devemos querer que as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos planos para a nossa família, para os nossos filhos, para aquele que tanto amamos, que venhamos realizar conforme a nossa vontade. Devemos apresentar ao Senhor essas vontades para Ele. Abraão e Sara tinham vontade de ter muitos filhos. Ela sugeriu que Abraão tivesse um filho com sua serva egípcia, Agar. Ou seja, ela deu um jeitinho para tentar acelerar a promessa. Mas quando Deus promete, Ele quer realizar a promessa dele conforme a sua vontade, não é conforme a minha ou a tua vontade. Pois somente a vontade de Deus é que é perfeita, agradável e o quê? Boa, perfeita e agradável para a nossa vida. A nossa vontade, ela pode ser boa, ela pode ser agradável para nós, mas nunca será perfeita, porque nós não somos perfeitos. Para que pudesse ter uma família, Agar e Abraão deram esse jeitinho, aceleraram o processo. Abraão concordou. Aqui faltou fé, faltou fidelidade, faltou crer que a promessa que Deus fez para com ele, Deus iria cumprir em sua vida conforme a sua vontade. E nesse jeitinho nasceu quem? Ismael. No entanto, essa ação, que é uma ação precipitada, uma decisão precipitada de Abraão e Sara, acabou gerando conflitos e sofrimentos desnecessários. Olhem para hoje, o Oriente Médio. É consequência disso aqui. Olhem uma decisão errada diante de uma promessa de Deus, e que você não soube esperar no tempo do Senhor. Olha as consequências que gerou. Tiago, capítulo 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e seria dado. A falta de sabedoria que de Sara e Abraão causou um estrago tremendo. Quando Sara finalmente teve um filho, para piorar mais ainda as coisas, ela ressentiu de Agar e Ismael e convenceu o seu esposo Abraão a mandar eles irem embora. E isso causou um grande estrago. Abraão ficou triste, mas Deus disse a ele para ouvir Sara e enviar Agar e Ismael embora. Mas sabemos que as decisões que nós tomamos, nós que somos pais e mães aqui presentes, a decisão que nós tomamos, temos que lembrar que essa decisão não vai interferir somente em minha vida ou em sua vida, vai interferir na vida do seu cônjuge e dos seus filhos e das gerações vindouras. A decisão que Abraão e Sara tomaram aqui causou consequências por muitas gerações que vieram depois deles. A lição que podemos aprender com essa história
é que não devemos tentar interferir na promessa de Deus em nossa vida. Deus tem um plano para mim e para você. Ele nos chamou para estar na presença dEle, e Ele se responsabiliza diante do plano em nossa vida. Ele cumprirá as promessas no tempo certo. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Aleluia. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Confia nele. Quando tentamos agir por conta própria, podemos criar conflitos e consequências e sofrimentos que não podemos medir. Que consequências são essas? Temos que confiar no Senhor de todo o nosso coração e entregar a nossa família e os planos que temos para ela nas mãos do Senhor, para que Ele cumpra conforme a sua vontade. Quando tentamos agir por conta própria, podemos criar consequências, às vezes até horríveis, para aquele que tanto amamos. Então, afinal, podemos aprender aqui 4 lições sobre o que Abraão e Sara fizeram. Que primeiro, não devemos jamais tentar agir por conta própria. Nós que temos filhos pequenos, a maiorzinha aqui entre as crianças é a Isabela, né? Mas se eu for perguntar para o irmão Paulo e o irmão Márcio se eles deixam ela fazer as coisas conforme a vontade dela, eu tenho certeza que eles não deixariam. Eu não deixo também o meu fazer tudo conforme a vontade dele. Muito mais a irmã Veridiana, a irmã Demétria, não serve a irmão meu. Não deixe. Eles não têm ainda capacidade de andar com suas próprias pernas. É assim que Deus faz conosco. Nós não somos perfeitos. Não temos ainda, na verdade nunca teremos ainda a capacidade de decidir a melhor forma para a nossa própria vida e para aquele que tanto amamos. Por isso que temos que deixar nos submeter à vontade de Deus para com a nossa vida e para com a nossa família. Quando enfrentamos dificuldades ou demoras em relação às promessas de Deus, pode ser tentador tentar agir por conta própria. Acelerar o processo para alcançar logo as promessas de Deus. Salmo 27, versículo 14. É tentador nós queremos apressarmos, acelerarmos a promessa de Deus. Mas olha o que diz o Salmo 27, versículo 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. A espera no tempo dele é uma das grandes escolas que temos diante de Deus. Pois quando esperamos no Senhor, Ele está nos preparando para receber a promessa que Ele fez para a minha vida e para a sua família. No entanto, isso pode levar às consequências negativas quando não esperamos e fazemos por conta própria. A segunda lição é que não devemos, devemos confiar nos planos dele. Deus tem um plano perfeito e específico para cada um de nós e para nossas famílias. Ele tem um plano perfeito para a minha e para a tua família. Jeremias 29, versículo 11.
diz o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperar. Pode ser que a minha e a tua vontade e desejo que nós temos para a nossa família, a gente possa pensar que vai ser o melhor para a minha e para a sua família, mas só Deus sabe verdadeiramente o que é melhor e o que nós esperamos para eles. Por isso que temos que confiar os planos de Deus para a nossa vida. Precisamos confiar que Ele cumprirá esses planos no tempo certo e da maneira certa. Isso pode ser difícil, pode demorar tempos e tempos, mas o plano dele é perfeito para a minha e para a tua vida. Pois somente Ele é perfeito. Não houve homem nessa terra perfeito como Ele. Somente Ele é perfeito. Somente Ele cumprirá da forma correta as promessas em nossa vida. Por isso que devemos confiar que Deus sabe o que é melhor para a minha e para a tua família. Somente espera e confia nele. A espera, nós quando estamos esperando, e hoje é algo que não conseguimos, Hoje a ansiedade de você esperar, às vezes está ali sentado esperando para ser atendido em uma clínica, você fica logo agoniado, é ou não é? Você fica na fila do mercantil, você procura logo a fila menor, para esperar menos tempo, porque você não quer esperar. Se pudesse furar a fila, você furaria, porque você não queremos esperar. Mas Deus quer e nos chama para esperarmos o tempo dele. Porque Ele não quer ansiosos, Ele quer servos fiéis, que não tem medo do dia de amanhã. E terceiro, devemos seguir a orientação dele para a nossa vida. Pois se foi Ele que nos chamou, foi Ele que fez a promessa, foi Ele que tem um plano perfeito, Ele que vai nos dar a orientação. Quando estamos no trabalho e o nosso líder nos apresenta um projeto, o líder que se garante, ele não só joga, irmão, ele diz, faça tal coisa aí e vira as costas e vai embora. Realmente não é assim que deve ser. Ele fala o que ele quer, ele dá as orientações, e ele dá as condições. Do contrário, o trabalho não vai ser bem feito. E Deus nos chamou para um projeto que é o projeto da família de Deus. E se Ele chamou e Ele é o líder perfeito, Ele vai dar as condições e as orientações necessárias para cumprirmos esse projeto, que é o projeto de Deus, a nossa família. Quando enfrentamos decisões difíceis ou incertezas, não estejais ansiosos pelas coisas vindouras. É importante buscar a orientação de quem? Do seu pastor, do seu cônjuge, do seu vizinho, do seu chefe lá no trabalho. O plano é de Deus. Então temos que buscar a orientação dele, ou de alguém que Deus chamou para falar, ser boca dele nesta terra. Em vez de agir por conta própria, ou seguir a orientação de alguém, siga somente a orientação de Deus. Salmo 25. Versículo 4 e 5. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Você está esperando o Senhor?
pois continue esperando. Não continue ansioso por este dia. Esteja esperando e busque, peça a Ele para revelar, descrever o caminho, as coisas que devemos fazer, a orientação que Ele deve fazer para conosco. Em vez de agir por conta própria, siga os passos de Cristo, siga a orientação dele, que está através da sua palavra. Sem orientação, você vai estar perdido, você não vai saber cumprir as promessas dele em sua vida. Quarto, e por último, nossas decisões podem afetar toda a nossa família. Escute, nossas decisões podem afetar toda a nossa família. As decisões que tomamos não afetam apenas a nós mesmos, pois não vivemos sozinhos nesta terra. Até aquele que não tem filho, quando ele toma decisões erradas, ele vai causar consequências para gerações futuras. Mas também pode afetar toda a nossa família. Provérbios 19, versículo 2. Assim também, ficar a alma sem conhecimento não é bom. E o que se apressa com seus pés, peca. Isso é consequência das más decisões. Aquele que se apressa, ele come um prato quê? Cru, né? Se você não esperar o tempo certo, vai comer arroz duro, carne crua, sem sabor. Não vai conseguir desfrutar do melhor da peixada, que demora para cozinhar. As decisões que tomamos não afetam apenas nós mesmos. Precisamos estar cientes disso e considerar cuidadosamente as consequências potenciais das nossas decisões antes de agir. Olha o exemplo de Davi. Uma decisão errada. Olha as consequências que gerou a decisão errada que ele tomou. Primeiro, que ele destruiu uma família, e depois destruiu as suas próprias gerações futuras. Causou guerra dentro da sua própria família, dentro da sua própria geração. Causou guerra por causa de uma decisão errada. Por causa de uma decisão errada, as filhas de Ló causou grandes consequências dentro da sua casa. Por causa de uma decisão errada, Cã gerou grandes consequências erradas nas suas gerações, porque Noé o condenou. Decisões erradas causam grandes consequências. Mas como tomar as decisões certas? Somente Deus tem a melhor decisão para a minha e para a sua vida. Por isso devemos seguir a orientação dele e seguir a sua palavra, pois a sua palavra revela os seus planos, que são perfeitos para a minha e para a sua vida. Resumindo e encerrando, a história de Abraão e Sara nos mostra e nos lembra que a importância de confiar nos planos de Deus. Confie nos planos dele. Não tenha receio que quando seu filho ou a sua filha, a sua semente, chegar assim: pai ou mãe, eu quero isso e isso. Se você tem orado a Deus e Deus tem revelado que isso é o melhor para eles, não temas. Apoie e vá junto com Ele, para que os planos de Deus se cumpram na vida deles também.
para que eles possam aprender que isso que nós estamos falando aqui é o que eles devem seguir também. Não é fazer conforme a sua vontade, mas a vontade de Deus em sua vida. Oremos ao Senhor e apresentemos ao Senhor a vida deles, para que Deus revele para eles a sua vontade, para que os planos de Deus se concretizem na vida deles, e que possamos lá na frente desfrutar desses planos de Deus em nossa família. Somente Deus tem o melhor para nós, pois Ele nos chamou para desfrutarmos algo que é tremendo, que é a vida eterna na presença dEle, na eternidade. Amém? Fiquemos de pé.